Olá, tudo bem com você? É bom sabermos que nós estamos aqui, mas você também está do outro lado, nos prestigiando sempre, assistindo, comentando aí as lições. E que bom é poder estudar a palavra de Deus de forma ordenada através da lição da Escola Sabatina. Estamos já indo para a reta final realmente da lição desse trimestre, o último trimestre de 2025, né? Estamos na lição 10, que vem com o título aí, o verdadeiro Josué. Mas antes da gente entrar aí, eu quero pedir já para que você que está assistindo, dá uma pausa aí e clica lá, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Ah, eu já sou inscrito. Não, legal, curta, né? E se você curtir, achar legal, compartilha também com seus colegas, seus amigos, seus parentes, para que também essa bênção possa chegar a todas as pessoas, tá bom? Bom, feito isso de maneira rápida, eu quero apresentar aqui os meus dois amigos, realmente amigos aqui, irmãos que estão conosco, para juntos estudarmos a palavra de Deus aqui. Então, eu tenho aqui à minha esquerda o Sidmar, já conhecido de longa data, amigo, já trabalhamos junto aí 38 ou 39 anos, não lembro exatamente, Sidmar. Era tudo isso. Mas, Sidmar, bem-vindo, e as suas primeiras palavras aí para a lição. Primeira é um motivo de muita gratidão, né? Estar aqui, alegria, poder compartilhar o estudo maravilhoso da palavra de Deus. E nesse trimestre você disse que estamos agora na 10ª, né? Passou, como parece que tudo passou rápido, mas deixou lições maravilhosas. E nós estamos estudando nesse trimestre lições de fé no livro de Josué. Espero que tenhamos aqui lições que nos ajude, nos habilite, nos dê poder para estarmos eternamente juntos. E do meu outro lado aqui, o Edinho, já também amigo de longa data, né, Edinho? Jogamos bola juntos nas fazendas, na época de fazenda, e eu já uma parceria também de bom tempo também do estudo da palavra de Deus, né? Edinho, bem-vindo mais uma vez. Olá você, um abraço meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. É verdade, viu? Muito tempo aí, uma longa caminhada. E o mais importante, né? Jogar bola é gostoso, você participar, fazer um exercício, mas o mais gostoso é estar junto nessa empreitada, estudar a Bíblia. Para mim é um prazer estar com você, Rogério, com você, Sidmar, para juntos, com você que está aí com a gente, aí não saia daí, fique com a gente e vamos aí nos deleitar na palavra do Senhor. Edinho, aproveitando, já dirige uma oração para a gente iniciarmos aqui o estudo da lição? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por essa oportunidade de estar entre amigos e irmãos. E obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e dentro da Tua Palavra encontrar a Tua vontade para a nossa vida. Amém. Abençoe aqueles que estão conosco, aqueles que em algum momento vão assistir esse vídeo. Por favor, que o Espírito Santo que está aqui Amém. Estejam com eles também em qualquer ocasião. Amém. Nós te pedimos isso, agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, eu já disse lá no início, e o Sidmar já reforçou também aqui, o verdadeiro Josué, lição 10. Bom, o verdadeiro Josué, mas tem um Josué falso? E agora? Eu falei aqui, a gente combinou antes da gente sentar aqui na bancada aqui para a gravação, que será que existe, vamos lá, só para você parar para pensar um pouquinho, existe uma nota de R$30? Existe, Edinho, Sidmar? Existe nota de R$30? Com certeza não. Nunca vi, não. Bom, se não existe uma nota de R$30, tem como fazer uma falsa de R$30? Não acredito que não. Quem que vai cair se não existe, né? Essa consciência, né? Acredito que não. Mas o que então, por que o verdadeiro Josué aqui? O que vocês podem já nos ajudar aqui nessa introdução da lição? Aqui nós aprendemos que o livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior que ele mesmo. E esse princípio se repete em toda a Bíblia.
Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, nesses minutos que temos aqui, de tipo e antítipo. É um pouco assim, é uma parte, assim, é um princípio de interpretação bíblico, né? Que é a tipologia. Tá? Mas o que é isso, né? Se você já é familiar do estudo da Bíblia, você vai saber do que nós estamos falando. Se você não está tão familiar assim, nós vamos tentar explicar um pouquinho o que é isso. Edinho, ajuda-nos aqui. Na ilustração da lição aqui, eu quero mostrar para você aqui, não sei se vai conseguir pegar certinho, mas todo início de lição tem uma ilustração aqui que a gente chama na publicidade de texto também. O que esse texto, essa imagem, nos diz aqui? Agora o Sidmar também, o Edinho, o que vocês interpretaram nessa ilustração que temos aqui? É importante. Lembrando que é dentro desse tema, né? Exatamente. O importante é isso. O articulista aqui e o desenhista, ele sempre traz uma imagem para nós refletirmos dentro do contexto do estudo da lição. Se a gente conseguir detectar aqui a imagem, quais são as dicas que ele nos passa aqui, a gente vai conseguir entender mais fácil a lição, o estudo da lição. Eu posso ver aqui, Rogério e Sidmar, a princípio, amigos que nos assistem aí, eu posso ver aqui duas figuras no monte. E na minha concepção, no meu entendimento, essas duas figuras seriam Josué e o próprio Cristo, o verdadeiro Josué. E me chamou a atenção aqui a forma como está a espada. A espada do supostamente Josué, ela está abaixada, em sentido de prontidão, não para batalha, não para atacar, nem para se defender, mas em sentido de prontidão. Você vê que ela não está na bainha, ela está desembaiada, ela está na mão da figura, do personagem aqui. E aí eu vou deixar com vocês as outras questões aí, né? Tem muita coisa boa aqui, mas o que chamou a atenção é a espada desse guerreiro, e a mão no ombro dele, como dizendo assim: presta atenção, para e ouve o que eu vou te dizer, que eu vou te falar. É que eu consegui entender aqui. Aí tem outras coisas aí, né? Eu vejo aqui também, Sidmar, não sei se você também observou aqui, que estão os dois olhando lá para aquela imagem lá em cima, né? Onde tem um claro lá, parece ali os muros de uma cidade. Uma cidade, um templo, né? E aí, aqui embaixo eles estão num lugar mais alto, embaixo tem um caminho. Você vê até não sei se vocês observaram que tem pegadas, né, de pessoas. Do lado direito ali tem ruínas e pessoas caminhando ali num caminho sinuoso até chegar lá nessa outra cidade aqui, que na verdade eu imagino assim, ou o templo, né? Que eu imagino ali, minha imaginação aqui para tudo isso, tá? É o nosso alvo aqui, é chegar lá. Alguma coisa aí, Sidmar, você percebeu também? Se quiser comentar aí. Então, aqui me leva assim a imaginação de como Josué foi um libertador ali para o povo de Deus, né? Na Canaã terrestre, ali pode ser exemplificado por essas ruínas. Lá em cima do monte, está a Nova Jerusalém, né? E por isso nós já estamos aqui entrando na questão do verdadeiro Josué, né? Assim como Josué libertou, conduziu, encaminhou seu povo à terra prometida, Jesus também, como verdadeiro Josué, é aquele que vai nos levar à paz eterna, né? Eu não sei se vocês também notaram que tem uma luz lá, né? Sim. Tem uma luz. E ela está dentro lá, e expandindo, e é por isso que a gente só vê a parte da frente aqui, né? Sim. Perfeito. Essa luz aqui, eu imagino aqui que é o próprio Cristo, né? O próprio Deus, não sei. O próprio trono, né? O trono de Deus ali, né? O centro do... O Sidmar falou da ruína, é interessante. Um contraste entre o templo ali, vamos falar que seja um templo, e as ruínas aqui. Você já bem disse, o templo luminoso, um brilho esplendoroso, já as ruínas aqui em trevas, na escuridão, dando a entender que nesse mundo de pecado, não existe brilho, só trevas, só escuridão. Então aí, você que tem a lição,
Você pode pegar lá na mão aí, também analisar aí e ver o que você consegue detectar aí nessa imagem. É interessante também que eu vejo pessoas caminhando ali, parece que no meio de um nevoeiro, né? Um negócio assim meio que sem uma iluminação. Eu não sei se você já pegou estrada. Eu, né, agora de um tempo para cá eu trabalho em outra cidade, então todo dia eu vou e volto, e poucos dias atrás teve um nevoeiro forte. E é lógico que eu sei o caminho, porque eu passo por esse caminho todo dia, mas você perde a visão, você vê só perto. Então aqui você vê, eu não sei se tem aqui também, perto você vê uma visão bem focada aqui, aí depois desfoca ali onde estão as pessoas e foca lá no fundo de novo. Perfeito. Eu acho nesse sentido aqui, para a nossa vida espiritual, então você tem que ter o foco aqui presente, com foco no futuro também. Então, nesse meio termo aqui, nesse caminho, nesse trajeto até aquela luz brilhante, existem momentos turvos. Sim. De escuridão. Você não tem uma visão completa da coisa. Completa, perfeito. Aí não tem como não vir à nossa mente, né? Salmos 119, 105, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós só vamos ser iluminados, só vamos ter um caminho iluminado se nós estivermos junto com a luz maior, que é Jesus, né? Muito bem. Bem colocado aqui. Então, aí quando a gente olha aqui, a lição já na abertura aqui já vem fazendo uma outra pergunta para a gente. De que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro? Para a gente já parar aqui e refletir um pouquinho. Como que Josué aponta para um cumprimento futuro? Quem é Josué? Aqui nós estamos falando do tipo já, né? Aí já vamos entrar para você, de repente assim, eu não sei o que é isso. O que é um tipo? Vocês chegaram a pegar alguma coisa, pesquisar alguma coisa ou não? É lógico que tipologia bíblica é um método de estudo, interpretação da Bíblia, que conecta eu vou falar aqui da tipologia no sentido assim, horizontal. Sim. Que é quando você liga as coisas do Antigo Testamento como sendo a sombra para o Novo Testamento, que é a realidade, que é Jesus. Tá? Então, eu vou trazer aqui. Então, Josué, ele é um tipo de Jesus. E se você for buscar até, eu acho que o Edinho tem um pouquinho mais de familiaridade com isso, se você for buscar no original, Yoshua e Yeshua, né? Yeshua. Que é para Jesus. Então, os dois têm o mesmo significado, Edinho. Exatamente. Que é Deus salva, é isso? Deus salva, Deus é salvação. E Deus é salvação. Então, os dois nomes, Josué e Jesus, têm o mesmo significado. E é interessante que eu aprendi também, agora recente, que eu não sabia, que o Josué, na verdade, não era o nome real dele. É o nome dado depois para ele. Isso. Que o nome dele era Oséias. Que significa salvação. Salvação. Para Josué, que significa Deus é salvação. O Senhor é salvação, Senhor. Melhor dizendo, para ficar mais... Para ficar mais claro, mais né? claro, o Senhor é Isso. salvação. O Senhor é salvação. Então, Josué é um tipo de Cristo, falando aqui. Né? É por isso que Josué aqui fala de que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro. Ele era sombra do que ia vir no futuro. Ok? Então, eu não sei se eu vou conseguir. Então, quem é Jesus aqui nesse caso? Jesus é o antítipo. Isso, o que viria depois. Cumprimento, né? Por quê? Se for para pensar, só para a gente entender, eu depois já dou a palavra para vocês aqui, senão só fico eu falando, né? Completo raciocínio. Vamos lá. Tipo e antítipo. O antítipo, por que ele vem depois, mas ele já tem, é uma representação do que já existia. Porque nós estamos falando de Jesus. Jesus sempre existiu. Então, na verdade, o tipo aqui, ele só está mostrando uma coisa que vai acontecer lá no futuro, mas que já existe. Exatamente. Entendeu? É isso mesmo, né? Ele reflete aquilo que já existe. É como se fosse o molde. E que vai se cumprir no futuro. É como se fosse o molde que vai se cumprir no futuro. Aqui diz assim o tipo bíblico foi moldado de acordo com um propósito divino. Isso é importante nós falarmos, né?
Não é algo aleatório. Existe um propósito em cima desse molde que vai se cumprir no futuro. E isso prova também a unidade bíblica, né? A unidade. A coerência, né? A coerência, como pode há milhares de anos se cumprir no futuro, né? É interessante. Eu vou contar uma parábola bem rápida aqui para já entender o que significa sombra, símbolo, tipo, antitipo. É como se o distrito de Catanduva, nós somos aqui de Catanduva, não sei de onde você está assistindo, é como se o nosso distrito aqui de Catanduva resolvesse fazer um JA distrital. E aí todas as igrejas fossem incumbidas a fazer uma encenação. Desculpa só interromper. O que é um JA? Porque de repente alguém que não... Isso, é um culto jovem, né? Jovens adventistas. Então a gente se reúne, aí os jovens, no passado tinha muito isso, há 30 anos atrás, eu lembro, e a gente fazia encenações. Isso. Então cada igreja ficou responsável por fazer uma encenação. Então durante o tempo que antecedia esse culto jovem, esse JA, a equipe, elas ensaiavam, mas não era precisamente a apresentação real, era apenas o ensaio. Então ficava ali 2, 3 meses ensaiando, mas não era a realidade, para nós entendermos. Aí chegou o grande dia, todo o ensaio que aquelas equipes fizeram, agora elas conseguem trazer para a realidade. Agora de fato está acontecendo tudo aquilo que eles fizeram há meses atrás. É uma coisa bem simplória, mas para nós entendermos mais ou menos o que é o tipo e o antitipo. Por exemplo, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o Cordeiro que era sacrificado às 9 da manhã e às 3 da tarde lá no santuário, no tabernáculo no deserto. Aquele Cordeiro era o tipo. Jesus era o antitipo, porque Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse santuário terrestre, Jesus já tinha sido morto. A gente vê isso nas cartas de Paulo. Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, confirmando o que você acabou de falar. Que embora Jesus venha depois, mas ele já existia antes. Parece complexo, mas não é. Inclusive nós podemos entender assim de uma forma também mais clara, didática, o próprio verso para memorizar, que diz assim, ó, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos chegaram. Então o apóstolo Paulo está dando um exemplo lá do povo de Israel, do Antigo Testamento, para servir de exemplo para nós, como estamos vivendo no tempo do fim. Aí esse versículo está em 1 Coríntios 10, 11, e o 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então isso, qual que é o propósito? Nós vemos o tipo, né, o cumprimento no Novo Testamento, é fortalecer a nossa fé, né? É entender o plano da redenção para cada um de nós, é entendermos o que Deus tem preparado para cada um de nós, tomando como exemplo e fortalecendo a nossa fé aqui e agora. Em cima do que o Sidmar falou alguns minutos antes, que ele falou que Josué, ele era o tipo de Cristo, mas não sabia. Não. O Espírito Santo estava conduzindo ele, e aí ele falou o seguinte, da coerência da palavra de Deus, como a Bíblia ela é coerente. E a gente tira para nós aqui, uma vez que tudo isso aconteceu na vida de Josué, antes na vida de Moisés, que tanto Moisés como Josué era tipo de Jesus. Sim. O antitipo. Então, da mesma forma que cumpriu na vida desses dois homens, é capaz e é provável que, se nós permitirmos, que cumpra na nossa vida também. Aí vai partir de nós a aceitação, o livre-arbítrio. Esses dois homens de Deus, eles se permitiram ser usados por Jesus, pelo Espírito Santo. Então aqui, como o Sidmar leu o verso para memorizar, cabe a nós acatar o exemplo deles lá. Não só o exemplo ruim, porque a gente fica preso no exemplo ruim, mas seria legal a gente pegar o exemplo bom também. O exemplo bom de Josué, de Caleb, de Moisés, e aplicar na nossa vida. Eu acho assim,
que é essa tipologia bíblica que nós estamos falando? Né? Acho que é bom a gente parar, tentar, não sei se a gente vai conseguir, mas tentar explicar para o nosso amigo que está do outro lado ali. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que as pessoas, eventos ou instituições, elas prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. E eu falei aqui, rápido aqui, não sei se deu para pegar, tem a tipologia vertical, que é no Antigo Testamento entraria o santuário, e Santuário terrestre. o santuário terrestre com o santuário celestial, fazendo essa ligação, né? E tem a horizontal também, que é pegando o tipo que está lá no Antigo Testamento com o antítipo que está no Novo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e que apontava para Jesus, o antítipo. Ok? Dá para entender aqui, é uma interpretação bíblica. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso pegar então aleatoriamente um texto e começar a fazer essa ligação? Não, aleatório? Não, você corre um risco muito grande aí. E aí é outro detalhe que a gente não pode deixar passar por alto. As alegorias. Exatamente. É uma outra forma de interpretação, mas é muito arriscada, muito perigosa. Você quer ver, né? As alegorias foi usada muito durante a Idade Média, onde as pessoas não tinham acesso à palavra. Então só o clero que tinha acesso à palavra. Então o clero, eles davam uma interpretação alegórica, e aí corriam muito risco de interpretação. Por exemplo, o Apocalipse mesmo, muitos até hoje, irmãos e amigos que nos assistem aí, muitas denominações até hoje, eles interpretam o Apocalipse de forma alegórica. Não, isso aqui é uma alegoria, isso aqui é uma figura, isso aqui não é, entendeu? Então é muito sério. Agora, quando a gente vai para essa linha de interpretação, tipologia, aí já fica menos difícil e menos perigoso a gente errar. Eu diria, acompanhando aqui o raciocínio da lição, um tipo do Antigo Testamento, ele é sempre validado nos escritos proféticos. Ele é sempre, o tipo no Antigo Testamento, ele é validado nos escritos proféticos, antes de adquirir um comprimento antitípico no Novo Testamento. Então, precisa ter essa validação bíblica, né? Essa validação bíblica. Até eu não sei se seria isso. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 tipos, 4 tipos de tipos, vamos colocar assim. Sim. A água na rocha, simbolizando ou prefigurando, né, Jesus como a água da vida. Né? O maná, pão da vida. Pão da vida, a Páscoa, que seria a nossa libertação em Cristo. E também a coluna de fogo, como Jesus, a luz do mundo. Eu não sei se está certo. Está certo esse raciocínio de tipo e de cumprimento no Novo Testamento. Na pessoa de Jesus. O próprio santuário, a gente vê ali a mobília, o candelabro, Jesus, a luz do mundo. A gente vê ali o altar do incenso, Jesus, nosso intercessor. A gente vê o altar do sacrifício, Jesus na cruz crucificado, né? A bacia de água, simboliza o batismo, a purificação. Então, essas passagens que o Sidmar passou aí, esses complementos, tem tudo a ver com a tipologia. Com certeza. E aqui, quando a gente entra nessa parte aqui, a própria Bíblia, ela deixa aí diretrizes e princípios quanto a essa aplicação. Né? Então você não vai pegando aleatório, não é aleatório, é da minha vontade, não. A Bíblia já direciona para que você tenha essa interpretação. Esse aqui é tipo, esse é o tipo, né? E aí você vai lá buscar lá no Novo Testamento, ou vai lá buscar o santuário celestial, o santuário terrestre, você acabou de citar aqui. Então, o que representa cada coisa? Então, aqui é a Bíblia que dá essa diretriz, ou esse princípio para essa interpretação. Não é uma coisa assim, porque senão a gente vai cair lá onde você falou, a alegoria. É muito perigoso isso aí. Aí é perigoso. Então, vamos lá. Dentro desse negócio aqui, tipo e antítipo. A lição aqui até não é tão simples não, viu, queridos? Não é tão simples não.
A gente tenta fazer de uma parte, uma coisa bem simples assim, tentar o mais fácil de compreensão possível, mas vamos lá. 3 fases distintas do cumprimento antítipo de um tipo. Agora vamos lá. Na vida de Cristo, aqui a gente vem fazendo a aplicação aqui, o cumprimento cristológico. Na experiência da igreja, que é o cumprimento eclesiológico. E no fim dos tempos, que é o cumprimento escatológico. Agora e agora. E aqui tem algumas partes que a gente pode usar, aqui tem alguns exemplos da nossa lição aí. Se você tem a lição na tua mão, vê a parte de segunda-feira aí. Eu não gosto de ficar colocando muito dia não, mas nesse daqui eu acho que é bom a gente colocar. Isso. Pesquisa aí na sua porção da lição aí, a parte de segunda-feira, é isso que nós estamos comentando agora. Então eu vou falar assim, Edinho, Sidmar, quem gostaria de falar da parte de Israel, de Êxodo, santuário? Pode falar. Falar de Israel, que o Edinho já falou aí um pouco sobre o santuário, depois talvez ele conclua ou fale de Êxodo, né? Israel, o povo de Deus, o povo de Israel. Fase cristológica. Cristo como o verdadeiro Israel, né? Como o verdadeiro Filho de Deus, né? Bom. Fase eclesiológica. Igreja como o Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel moderno, né? Hoje nós somos o povo de Deus. Fase escatológica, representada no fim pelos 144 mil, né? Na lição... Perfeito. Que é o povo de Deus, né? Perfeito. A lição anterior fala, inclusive, da questão dos salvos no mar de vidro, como uma representatividade da Páscoa, né? Da libertação, agora rumo a Canaã celestial, né? Perfeito. Aqui na Êxodo quer dizer saída. Saída. Então, a gente percebe lá eu pedi para a mídia não colocar, que não vai ter necessidade, por causa que é muita passagem aqui. Mas a fase cristológica a gente percebe ali em Mateus 12, 19 a 21, quando o anjo aparece ali para Josué lá no Egito, fala, ó, vocês podem sair, vocês podem voltar. Volta para Israel que Herodes já é morto. Estou sendo bem rápido aqui. Na parte eclesiológica, que é da igreja, o povo de Deus, é a saída do pecado, né? Está lá em 2 Coríntios 6,17, da prática do pecado, onde Paulo ali aconselha, né? Aqueles que conheceram a verdade em Cristo Jesus, abandone a sua vida de pecado, saia da prática do pecado, saia do mundo do pecado. E finalizando aqui a página escatológica, que é do tempo do fim, lá em Apocalipse 19:4, onde fala, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas maldades, onde Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja invisível para sair, né, do sistema religioso que é a Babilônia, o sistema de confusão, porque se eles permanecerem nesse sistema religioso de confusão, de heresia e mentira, eles vão tomar do cálice da ira de Deus, e Deus não quer isso. Então, basicamente, Êxodo trabalha nessas 3 fases aqui. E aí tem também o santuário. O santuário que vem colocando, né, para a gente aqui a fase cristológica. Lá João 1,14, João 2,21 e Mateus 26,61, deixa claro para a gente ali que o santuário aqui, Cristo traz aplicação aqui como o próprio corpo dele. Perfeito. É o santuário aqui. Na parte aqui eclesiológica, todos juntos somos a casa de Deus. Eu achei interessante isso, né? Então a igreja é o santuário. É o santuário. A presença de Deus aí. E na fase escatológica, Deus, ou Jesus, é o próprio templo que estará fixo ali por toda a eternidade. Amém. Louvado seja Eu Deus. acho assim, quando a gente vê tudo isso daqui, tipo, antítipo, é interessante toda essa aplicação aqui para a gente entender um pouquinho mais. É lógico que você pode buscar outras coisas. Aqui pegou 3 exemplos. Sim. Né? Só para a gente tentar entender essas fases, o que é o antítipo aqui nesse caso,
Aqui, quando eu estou falando de santuário, nós estamos falando do próprio Deus. Né? O corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. Né? Então, traz aplicação, aí você vai abrangendo. De novo, a gente não está pegando nada aleatório. São a própria Bíblia que dá essas diretrizes para a gente tirar essa interpretação. Correto? Sim, nós temos base para isso, né? A Bíblia te dá a base para você partir desse princípio. E só um alerta, né? Que, como já disse, que toda a Bíblia existe uma coerência, né? A questão da interpretação de passagens isoladas deve estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre aquele assunto, né? Então, nós não podemos aí fazer a questão da análise de textos isolados, né? E não estando em harmonia do que a Bíblia ensina sobre aquilo, né? Temos que ter esse cuidado. Exatamente. A gente não pode pegar um verso isolado, em cima desse verso criar uma doutrina, um ensinamento, porque não vai se sustentar. Não. Você quer ver? Eu vou pegar na ferida aqui, me perdoe. O arrebatamento secreto, que é uma doutrina aí de muitas denominações, mas não tem base bíblica. Não existe isso. Não existe. Você pode pegar um texto só, e aí aquele texto não vai conseguir, dentro da Bíblia, se autossustentar, aí cai por terra esse ensinamento. Agora, se você pegar sobre o sábado, pegar sobre o dízimo, pegar sobre a volta de Jesus, sobre o estado do homem na morte, sobre o santuário celestial, você vai ter muitas passagens que vão te dar base, não só para interpretar a questão do tipo, como também do antitipo. E aí não é crítica nenhuma, não, mas é só uma interpretação. Você falou uma coisa aí, quando o texto bíblico também fala lá, está lá os dois no erado, um será levado, outro será deixado. E em cima disso aí eu formo uma doutrina. Quem que será, o salvo é o que foi levado ou o que foi deixado? O que foi levado para a morte. E as pessoas mudam totalmente a interpretação, né? Então, só para a gente entender aqui que para você pegar uma interpretação, você tem que ter a própria Bíblia como base para isso. Você não pode pegar da tua cabeça. Isso. Né? Então, nesse sentido que nós estamos falando aqui de tipo e antítipo. Né? Para a gente tirar uma interpretação. Aqui a Bíblia, a lição já fala assim: visto que a Escritura possui o único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Né? Então, não existe uma coisa separada. O autor é o único, que é Deus. Né? Sim. Ele que inspirou os profetas ali a escrever. Então é por isso que não existe essa incoerência ou erro de uma parte com a outra. Não, é harmonia completa, perfeita. Né? De Gênesis até Apocalipse. Exatamente, a Bíblia por um todo, né? O que mais que a gente pode falar aqui, ainda desse assunto? Josué é o tipo. Né? Acho que a lição deixou claro e fácil de entender, né? Aí entra também, a lição traz também Moisés junto com Josué, né? Eles como o tipo de Jesus, o nosso libertador, né? Aí vem o título da lição, né? Que diz o verdadeiro Josué, né? Aí deixou essa lição, essa parte aí só destaca essa questão de que Jesus é o cumprimento do tipo de Josué e Moisés, né? De libertar o povo. É verdade. Por mais que Moisés teve um papel fundamental na saída do povo lá do Egito, daquela turma tremenda, aquele multidão de pessoas, e Josué pegou a tocha e deu continuidade a esse sonho de herdar a Canaã terrestre, por mais que esses homens foram fantásticos, como eu disse já no princípio, e se permitiram usar pelo Espírito Santo, ainda eles eram secundários. Eram secundários porque eles são humanos, eles são falhos, eles são limitados, eles são mortais. Hoje Moisés, ele está na glória, mas antes ele era mortal, igual a mim, igual a você, e Josué também. Já esse Josué, que é o próprio Cristo, né, o Senhor é salvação, o Senhor salva,
ele sim é o verdadeiro Josué, porque ele é aquele que conhece a Deus como Deus é, porque ele já existia e sempre existiu desde a eternidade, porque ele é Deus. Então é legal o papel de Moisés, é legal o papel de Josué, é louvável o que esses homens fizeram pela história da igreja, pela história do mundo. Mas mesmo assim eles eram figuras secundárias, a figura principal é a pessoa do Senhor Jesus. E eu coloquei aqui que todas as profecias, todas as promessas, elas têm o seu cumprimento na pessoa do verdadeiro Josué, o Senhor Jesus Cristo. Moisés profetizou, Josué profetizou, fez promessas, todos eles fizeram. Mas essas promessas, essas profecias se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para nós isso aqui já é suficiente, irmãos. Bom, eu gostaria de colocar aqui uma coisa aqui. Eu estou lembrando aqui de novo da ilustração lá do início da lição, para a gente fazer uma aplicação para a gente aqui. Até que ponto... Lembra que lá eu vou até voltar aqui para... aqui tem uma ilustração que Jesus, eu fico imaginando Jesus colocando até a mão no ombro de Josué ali, que está com a espada, e olhando ali para o caminho, olhando lá para o ponto, o alvo dele lá, e Jesus põe a mão, tipo assim, eu estou com você aqui. Então vamos lá. Até que ponto Jesus ocupa ali o lugar principal? Até que ponto Jesus é prioridade na sua caminhada cristã? É uma coisa para a gente parar para pensar. Até esses dias, né, da lição aí, até na lição passada aí, lição 7, quem quiser, temos gravado também, pode ir lá no canal, desse mesmo canal aqui, buscar lá a lição 7, onde a gente está a aplicação. Se Jesus é prioridade na sua vida, o que você tem feito? Ou tem dado prioridade para Jesus ou para as outras coisas? Então, nessa caminhada cristã, dentro desse assunto aqui, a gente pode trazer isso também. Até que ponto, hoje, nós podemos dizer que nós somos um tipo do que vai acontecer no futuro, como povo de Deus, não é? Uhum. Até que ponto estamos cumprindo essa parte aqui? Eu respondi essa pergunta, eu gostei muito dessa pergunta aqui embaixo, aqui, sim, né? No final aqui. Isso. Não há vida plena sem a presença constante de Jesus na nossa caminhada cristã. Porque o Senhor Jesus é a vida por todo, por completo. Uma vez eu andando aqui no centro da cidade, eu descendo na Rua Brasil, você que não mora aqui, de outra localidade, ou talvez de outro país, você está assistindo, a Brasil aqui é uma das ruas principais da nossa cidade. Eu descendo aqui já há algum tempo atrás, já há alguns anos, muitos anos atrás, eu encontrei uma pessoa que até hoje está fora da igreja. Uma pessoa que cantou no coral da igreja, uma pessoa que pregava na igreja, uma pessoa que participava dos eventos da igreja e já está mais de 20 anos fora. Eu encontrei essa pessoa e perguntei, como é que você está? Estou bem, só na paz, só felicidade, só alegria. E cumprimentei a pessoa, conversei um pouquinho com ela, tal, aí eu pensei comigo, falei, que pessoa mentirosa. Que pessoa mentirosa. Porque ou ela está falando a verdade, ou Jesus está falando a mentira. E Jesus não mente, porque Jesus é a verdade. E aí eu tenho um texto aqui, pedi para a mídia colocar ali para nós, para você ir, está lá em João 15, no verso 5, que fala assim, ó, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse dá 15:5 de João. Então, esse que dá muito fruto, aí você vai para Gálatas 5:22. Qual que é os frutos do Espírito? Um dos frutos do Espírito é paz. Se a pessoa não está em Cristo, ela não vai ter a paz verdadeira. Então, Rogério, em cima da pergunta que você fez, Jesus ele tem que ocupar o lugar principal da nossa vida. Se dissemos, olha aqui, abre aspas, se falarmos que somos cristãos. Se eu parto do princípio que eu sou um cristão, Jesus tem que ocupar o lugar primordial na minha vida. Agora, falar da boca para fora, ou passar uma imagem de piedade, Deus olha para mim e fala, um hipócrita, um miserável.
um mentiroso, um falso. E isso é triste, né? Você ouvir da boca do Cristo que você é uma pessoa falsa, que você é um hipócrita, que você está semeando e só vai colher tristeza depois. Então Jesus tem que ocupar o lugar principal, se de fato eu sou um cristão. Jesus, ele é apresentado aqui como o verdadeiro guerreiro divino, né? Ele é apresentado nessas questões das batalhas, né? Na verdade, Jesus, ele está na batalha contra o pecado para nos salvar, né? E como o Edinho citou aí, né, da videira verdadeira, nós só poderemos ser vitoriosos se nós estivermos junto com Cristo, né? Não existe outra possibilidade. Jesus é tudo. Então ele é somente através dele que nós conseguiremos a vitória e a paz e também o descanso, né? Verdade. Vamos lá. Nós falamos lá no início, demos a abertura falando lá do verdadeiro Josué. Que o verdadeiro Josué aqui, para a gente aqui, que é na parte de quarta-feira aqui, é o próprio Jesus, certo? Sim. E aí você vê algumas aplicações, que a gente está falando, não é uma coisa assim que a gente tira do nada, né? Josué, ele entrou em Canaã após 40 anos do deserto. O Josué antítipo, que é Jesus, entrou em seu ministério terreno após 40 dias no deserto. Olha só. Olha, então, tipo assim, você não tem como assim, foi tirado assim, não. E o próprio aqui Jesus também, ele começa seu ministério celestial após 40 dias no deserto terreno, ou seja, após 40 dias da ressurreição ele sobe e ele começa o seu ministério no santuário celestial ali. Então, tipo assim, não é uma coisa assim que eu tiro, vou pegar aqui, vamos tentar forçar um texto aqui para fazer o tipo, o antítipo, não. Só para deixar bem claro aqui, eu acho que já não deve ter mais dúvida aqui para os nossos amigos, para você aí, e se você tem o material na mão, você vai ver que não deixa dúvida, né? Tem bastante texto bíblico para isso, tá certo? A lição, né, o guia, é só para nós termos uma noção, uma visão assim, pouco distante, meio míope do assunto, porque o assunto, ele é muito mais profundo. Se a gente for buscar, pesquisar, a gente vai ver que tem bastante assunto aí. É só para nós aqui termos uma ideia. E para complementar o que o Rogério falou, né? Jesus também, após seu batismo no Jordão, né? Que ele foi, como eu disse, apresentado como guerreiro divino, que irá, por meio de uma vida de obediência, fiel até a morte, travar guerras, né? Contra as forças do mal, né? Então Jesus também fez a travessia do Jordão, né? Sim. E acredito que aí está o ponto-chave da lição. Porque Josué, ele batalhou as guerras dos homens. Armamento, os filisteus, cananeus, amorreus, usavam lança, usavam escudo, usavam arco, flecha. E aí a gente vai ver depois na quinta-feira, não estou querendo adiantar nada aqui, Paulo já apresentando a armadura de Deus para nós. Porque o que adianta, e a Bíblia é bem clara nisso, o que adianta eu conquistar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Então, partindo desse princípio que Israel, eles conseguiram ali conquistar alguns reinos, você vê, teve um momento ali que Josué destruiu 21 reis, 21 nações ele destruiu. Sim, pelo poder de Deus. Mas, no fundo, é isso que Deus quer, que a gente saia guerreando aí com as pessoas? Não, Deus não quer isso. Deus espera de nós o quê? Pacificadores. Deus chama para nós sermos pacificadores. Mas, infelizmente, existem aqueles que querem guerra, que querem guerrear. Mas a guerra que nós temos que lutar é a guerra contra o pecado. A guerra contra a nossa natureza pecaminosa. Essa é a principal guerra que nós temos que batalhar cada dia. Hoje, dia desse eu falei
na minha igreja lá no Bom Pastor, que aquele que não levanta para orar, ele levanta para pecar. E isso aí não é frase minha não, está na meditação do pôr do sol. Você pode ler lá, aquele que não levanta para orar, pode ter certeza que é o momento ele vai pecar. Então toda vez que Jesus ele ia para o embate, para a batalha espiritual contra as potestades, ele primeiro o quê? Passava horas... Ele se preparava para isso, né? Se preparava, passava horas aos pés do Salvador, aos pés do Pai. E ele sendo Deus, né? Porque ele estava aqui como ser humano, mas era Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele né? sendo todo poderoso, irmãos. Imagina nós. Que lição. Imagina nós. Se a gente não precisa ter um preparo também. Sem né? dúvida. Para fecharmos aqui a lição já, para nós, quando a gente olha agora aqui, o Messias já veio. Como que a gente consegue viver ainda dentro dessa aplicação do que estamos estudando até agora? Para fechar a lição já. Muito bem. E agora? Ele já veio, o antitipo já foi revelado lá na cruz. Hoje ele ascendeu ao céu, hoje está no lugar santíssimo. Mas ele não deixou de existir, então. Intercedendo por cada um de nós ali, como sumo sacerdote, fazendo o dia da expiação. Então o antitipo ainda está em alto funcionamento, ele está agindo ainda, ele não está de braços cruzados. E aí, Rogério, em cima da pergunta tua, se faz mais necessário o nosso preparo. Porque nós estamos vivendo, nós como adventistas do sétimo dia, a gente crê que estamos vivendo um juízo investigativo. Sim. Que deu início lá em que? 22 de outubro de 1844. Percebe? Então já estão mais de 100 anos nesse juízo investigativo. E acreditamos que a porta da graça ainda está aberta. E como é que no antitipo eles faziam? Como é que é lá no antitipo? Eles ficavam ali em total reflexão. Ficavam refletindo se tinha confessado aquele pecado, se tinham buscado vencer aquele vício, aquele pecado acariciado, aquele pecado oculto. Era assim que vivia o pessoal ali no deserto, depois também na Canaã, na Nova Jerusalém, na Jerusalém terrestre. Eles viviam dessa forma. E não deve ser diferente conosco. Se eu creio que Jesus está no lugar santíssimo agora, intercedendo por mim, pelos meus irmãos, pela minha família, pela raça humana, eu tenho que também ter uma vida de intercessão por essas pessoas. Por mim e por essas pessoas também. Quer dizer, eu não posso ficar de braços cruzados. Aqui é bom nós, para finalizarmos, né? O cumprimento final e completo da tipologia de Josué será realizado na segunda vinda de Jesus, né? Enquanto isso não se cumpre, não finaliza, nós vamos aqui vivendo pela graça, oriundo da nossa fé, né? E na contemplação, quanto mais estivermos em contato, em comunhão, nós vamos refletir o caráter de Deus aqui, até estarmos no descanso eterno. O Sidmar falou dessa questão de refletir o caráter de Jesus, né? A lição deixa claro aqui, que hoje nós temos que refletir o caráter de Cristo. E eu pedi para a mídia colocar lá em Isaías 53, ali onde fala do servo sofredor, o profeta ali, messiânico, ele fala ali, Isaías 53, o 10, na visão de Deus fala assim, ó, Isaías 53, 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E olha o verso 11 do mesmo capítulo. Desculpa. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas o que eu quero pontuar aqui no início do verso 11, fala assim, ele ficará feliz, ficará satisfeito. Então seria legal eu e você que assiste aqui, nós que estamos aqui nessa gravação, ter isso em mente.
De lá na eternidade, você olhar para o teu Salvador, para o teu Jesus, e falar: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor está olhando para mim, e eu sei que o Senhor está satisfeito com a minha presença aqui. E que dirá, né, oxalá, nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, o Senhor está satisfeito com a nossa presença aqui. Mas nós também estamos satisfeitos por estar aqui, devido ao trabalho penoso que o Senhor fez por cada um de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, posso finalizar aqui? Sim. Eu desejo que você seja um estudioso da palavra. Estude esse livro, porque quanto mais você estudar esse livro, mais você vai amar o teu próximo. Sabe por quê? Porque quanto mais você estudar esse livro, mais você vai conhecer sobre Jesus. E você conhecendo mais sobre Jesus, você vai conhecer do amor de Jesus. E você vai amar mais a pessoa que está do teu lado, independente se ela quer ser teu amigo ou não. Mas você vai amar ela, porque Jesus morreu por ela também. Sidmar, palavra final. Que nós, ao aprendermos, aí como iniciamos lá, né, a experiência, possamos ser verdadeiros Josués, né, verdadeiros Calebes, né, e que sejamos, na verdade, a realidade do objeto da vinda de Jesus, né, que sejamos salvos, que aceitemos, né, que aceitemos a salvação pela graça em Jesus, para cumprimento, para estarmos juntos, contados entre os salvos naquele glorioso dia. Amém. Louvado É seja isso, Deus. né? Então, estamos aí finalizando a nossa lição, né? E eu só gostaria de fechar assim: o cumprimento final e completo da tipologia de Josué será realizado quando da volta de Jesus, tá? E o apelo para mim é que você se prepare. Nós falamos aqui da questão de se preparo, né? Que você se prepare para esse encontro, porque muito em breve, você estando preparado ou não, eu estando preparado ou não, Jesus voltará. Amém. E isso, se você se preparou ou se eu me preparei, vai fazer toda a diferença, porque aí nós vamos subir com Jesus ou vamos ficar por aqui. Isso é uma decisão, é uma escolha que você precisa fazer e que eu preciso fazer. Que Deus abençoe, para que essa escolha seja realmente feita na sua vida, não uma vez, mas diariamente, até que Ele venha. Que Deus te abençoe. Amém.